Opa pessoal, então vamos começar aqui a nossa monitoria Pocket Edition do assunto de conjuntos livremente gerados, que é um assunto que vai cair na primeira mini prova. Então eu vou tentar ser bem sucinto, trouxe alguns tipos de questões que podem cair, então vamos lá. Trazendo um pouco do fundamento teórico, né, dos conjuntos livremente gerados, as CLGs, porque né, teve essa necessidade de criar esse conceito, né? Veio com a necessidade de gerar cada expressão de uma única forma, para que as palavras não sejam ambíguas. Porque como que a gente tinha nos conjuntos indutivos, até mesmo nos fechos, né? A gente tinha as funções, e mesmo no fecho indutivo a gente poderia gerar a mesma palavra de maneiras diferentes, e isso aí não é interessante para o nosso contexto aqui. A gente quer que as palavras sejam geradas de uma única maneira. Então, até para facilitar na decomposição depois, se a gente quiser fazer o processo inverso, né, de construção e deconstrução da palavra, a gente consegue fazer com as CLGs. Então, as CLGs trouxe um conjunto de regras de restrição em cima dos conjuntos indutivos, né? Então, além daquelas que a gente viu e tudo mais, do fecho indutivo, né? Que a gente quer a menor, no caso, a gente tem um contexto, a gente quer o conjunto que menor atende aquele contexto, né? Então tem a questão do fecho indutivo que contém a base e as funções de f são fechadas, né? Então aplicadas as funções de f não vai cair fora daquele conjunto. As palavras aplicadas nas funções de f não vai cair fora daquele conjunto. Então a gente tem além dessas outras restrições, né? A gente quer que as funções de f sejam injetoras. A gente quer que não tenha interseção entre as imagens das funções geradoras, ou seja, as imagens sejam disjuntas, conjunto de imagens sejam disjuntos, e não gera nenhum elemento da base, né? Então, com essas três funções, com essas três restrições, a gente tem garantia que nossos conjuntos vão ser livremente gerados, respeitando a ideia de geração de palavras de uma única maneira. Então, eu trouxe um exemplo, né? Esse conjunto indutivo é conjunto livremente gerado. Isso aqui seria conjunto das cadeias binárias que são tamanho par, né? Então, com essa formação aqui, a gente garante que é uma CLG. Por quê? Porque não está gerando a base. Essas funções aqui não estão gerando a base. F1, F2, F3, F4 não gera a base. O conjunto e imagem das funções são disjuntos, porque elas sempre estão adicionando caracteres diferentes, né? Aqui tá na F1 é 00, na F2 é 01, ou seja, não vai ter um, um cenário que vai ter alguma palavra que esteja presente em ambas, conjunto e imagem. E é, as funções são injetoras, por que isso? Porque dado se duas palavras A e B são diferentes, é, não, se A é diferente de B, A aplicado à função F1 vai ser diferente de B aplicado à função F1. E se A e B forem iguais, A aplicado à função F1 vai ser igual a B aplicado à função F1 e, consequentemente, para as outras. Então, isso quer dizer que se a gente tiver palavras iguais, aplicadas a funções de F, vão gerar palavras de entradas iguais vão gerar palavras de saída iguais, e palavras de entrada diferentes vão gerar palavras de saída diferentes. Então, é isso. O fundamento teórico, vamos partir para os exercícios, né? Primeiro exercício é, é extenso, mas a gente tem que traduzir o que está pedindo para o que ele diz para o que ele está pedindo, né? Então vamos lá. Angelina é uma grande apreciadora de sanduíches veganos. Muitos diriam até que é a maior. Ela ficou tão famosa que várias pessoas a perguntam qual o segredo de se fazer um sanduíche perfeito. Para responder essa pergunta, Angelina escreveu um livro definindo os ingredientes e o modo de preparo para alcançar o sanduíche perfeito. De acordo com a mestra, o sanduíche deve conter, né, maionese de tofu, hambúrguer de grão de bico, alface e tomate. Além disso, o sanduíche deve obedecer às seguintes regras. Um sanduíche sem maionese de tofu não é um sanduíche, é apenas um protótipo falho.
Tomate e alface são ingredientes que se completam. Logo, cada alface deve ser vizinho a um tomate e vice-versa. Um hambúrguer de grão de bico deve ser posto diretamente entre duas porções de maionese e tofu, pois fica mais gostoso quando a maionese cobre o hambúrguer. A alface e tomate não deve tocar o pão, para evitar que fique úmido. Se a alface ficar entre dois tomates, seu gosto não será muito percebido, o que desvaloriza o ingrediente e é inaceitável. O mesmo é válido para um tomate que fique atrás de dois alfaces. Sabe-se que o modo de representação do whisky é com strings, onde cada ingrediente é representado pelo seu caractere inicial, e o início e o fim da string representam os pães, omitidos na escrita da string. Logo, MHM seria um sanduíche perfeito, feito por maionese de tofu na parte de baixo, hambúrguer de grão de bico no meio e maionese de tofu na parte de cima, com o pão antes do primeiro M e depois do segundo M. Ambrósio adorou a ideia e decidiu fazer o seu próprio sanduíche, mas, para montá-lo, precisa saber a base e as funções geradoras do conjunto de sanduíches perfeitos. Logo, ele recorreu a você para determiná-los. Em troca, ele lhe dará pontos na primeira mini prova, né? Então a gente tem que definir a base e as funções geradoras. Bom, a gente aqui tem um errinho, né? São quatro funções de f, né? Mas enfim, aqui está descritas as funções. A gente precisa primeiro é, eu acho que é mais tranquilo se traduzir as, as funções, as regras primeiro de formação para depois ver a base, né? Mas enfim, vamos lá. Nessa questão específica, pode ser que a estratégia seja diferente em outras questões. Um sanduíche sem maionese tofu não é um sanduíche, é apenas um protótipo falha. Ou seja, a gente tem que garantir que em todas as funções tenha, no mínimo, uma maionese. Então, a gente coloca maionese em, no, em todas as funções. Tem que acrescentar o caractere de maionese. Então, F1, F2, F3, F4 tem maionese. Tomate e alface são ingredientes que se completam. Logo, cada alface deve ser sim um tomate e vice-versa. Ou seja, tem que ter AT, tem que ter uma função que adicione A de alface, T de tomate e T de tomate e A de alface. Então, F3 e F4 atendem essas condições. O hambúrguer de grão de bico deve ser posto diretamente entre duas porções de maionese e tofu, pois fica mais gostoso quando a maionese cobre o hambúrguer. Ou seja, tem que ter uma função que traduza isso. Então, opa, a gente já tem que botar a maionese na base, pois para garantir que com o elemento da base a gente consegue chegar nessa condição de maionese, hambúrguer e maionese. Então, essa é a função 2 e a gente coloca a maionese na base, que é o mínimo necessário para se criar um hambúrguer perfeito. Tam, também, porque pode ser um hambúrguer de só de maionese também. Então a gente coloca maionese na base que aplicando as funções sempre vai gerar um hambúrguer perfeito. Que é o mínimo, né? De acordo com as funções até agora, o mínimo necessário seria que seja um sanduíche só de maionese, né? Então, como diz na função 1. Vamos lá, né? O alface e o tomate não devem tocar o pão para ficar que fique úmido. Então a gente coloca maionese de um lado e W, que representa a palavra, tem que ter maionese do outro lado para quando for quando tiver perto de para garantir que quando tiver um alface ou um tomate ao lado de W, sempre tenha alguma coisa que que não deixe tocar no pão, né? Então, no caso, seria a maionese. Aí a gente garante que colocando a maionese do lado direito das forças geradoras e colocando na base, a gente garante que nunca vai tocar no pão, né? O tomate e a alface. E se uma alface ficar entre dois tomates, seu gosto não será muito percebido, o que desvaloriza o ingrediente e é inaceitável. O mesmo é vice-versa, né? Então a gente colocando um M, né? Sempre no lado direito e na base, a gente sempre garante que não vai ter um T, um TAT ou um ATA. Então a gente tá safe aqui. Aí com isso a gente já formou a base e as funções geradoras, então a gente pode conferir, né? As funções de F não gerar base, porque não sempre vai acrescentar caracteres, de acordo que nunca vai gerar só M.
no mínimo vai ser MM. É, as funções são injetoras, são, porque se a gente tiver palavras, se a gente tiver duas palavras que são iguais aplicadas a uma função, vai gerar palavras iguais, e duas palavras que são diferentes aplicadas a uma função vai gerar palavras diferentes. É, então a gente com isso garante que não vai ser garante que são injetivas e o conjunto de imagens das funções de f não possui interseção, porque sempre vão acrescentar caracteres diferentes, né? Nunca vai ser algo igual. Então, com isso a gente finalizou essa questão. Aí só para normalmente a gente na pede, né? Às vezes definir o que é o sigma estrela. Aí o sigma estrela é o conjunto de todos os sanduíches com os ingredientes formados, incluindo sem recheio, que é só o pão, né? Só o pão de cima e o pão de baixo. Aí essa é a primeira questão. Vamos para a próxima. É, é, vamos lá, né? São funções recursivas sobre a CLG. Não é um tipo de questão mais teórica, né? Para a gente definir. Então, eu trouxe ela justamente para isso, para a gente relembrar aqueles pontos, né? Explique por que é possível definir funções recursivas sobre conjuntos de livramento gerados. É, vamos lá, né? Os conjuntos de livramento gerados são conjuntos indutivos com restrições a mais, como eu falei antes, né? Para garantir que cada string da linguagem seja formada de maneira única. Então, CLGs também possuem um alfabeto e uma linguagem, que será formada a partir do alfabeto mais as funções de formação. Assim, é possível formar uma palavra desejada aplicando uma palavra já existente de entrada em uma ou mais funções N vezes, né? Até a gente formar a palavra que a gente deseja. Da mesma forma, é possível fazer a decomposição de uma palavra e descobrir as funções utilizadas e as suas respectivas ordens e a palavra original. Que é isso é uma propriedade da SLG, né? A gente poder fazer isso daí de maneira recursiva. É, então vamos para a segunda parte. Por que podemos atribuir a propriedade de leitura única às fórmulas próprias definidas como em sala de aula? Próprio é garantido a respeito das regras da CLG, pois respeita as três regras, que são as funções não podem gerar a base, que é garantido por conta das funções que sempre adicionam símbolos às palavras da base, e a gente define né, que as funções de próprios sempre vão ter a base e as constantes e variáveis da linguagem. É, suas funções devem ter conjuntos de imagens disjuntos, o que é garantido por conta das funções sempre adicionarem símbolos diferentes uma das outras, né? Ou seja, vai ter a função de negação, a função de implica, a função de ou, de i, né? Então sempre vai ser símbolos diferentes. E suas funções devem ser injetivas, o que é fácil provar, já que se a gente tem uma função de ou, de i ou de implica, então se a gente tiver duas palavras que são diferentes de outras duas palavras, a gente, como entradas, né? Se a gente aplicar a função de ou, de i, de implica, essas duas palavras que são diferentes sempre gerarão palavras que são diferentes das outras duas. Então, a gente garante isso e com negação a mesma coisa. Se a gente tiver duas palavras de entradas diferentes, a gente vai ter duas palavras de saídas diferentes. Outra questão, né? Considere x o conjunto das constantes variáveis da lógica proporcional, ou seja, o conjunto base, e sigma um alfabeto sem os parênteses. O conjunto das proposições na notação prefixa é o feixe indutivo sobre x e o seguinte conjunto f de funções. F de I, A e B é igual a I, A, B, F de O de A e B é igual a O, A, B, F de implica de A e B é igual a implica A, B, F de negação de A é igual a negação A. Prove que o conjunto das proposições em notação prefixa é livremente gerado. Então a gente tem que conferir se todas aquelas regras de restrição estão sendo respeitadas, né? Aí o conjunto respeita a não geração da base, já que as funções de f não geram palavras contidas na base. Também respeita a condição que os conjuntos e imagens das funções são disjuntos, já que cada um acrescenta um símbolo diferente a cada palavra. E as funções também são injetivas, já que, da mesma forma né, que a gente fez parecido com a outra questão, se e ou implica, então quatro palavras diferentes, duas de entrada, né? Vão gerar saídas diferentes.
porque se a gente tiver, né, duas palavras como entrada e outras duas palavras como entrada na mesma função, que são diferentes, vão gerar saídas diferentes. Se forem iguais, vão gerar saídas iguais. A mesma coisa para similar vai ser com a denegação, só que são duas palavras de entradas diferentes, vão gerar duas palavras de saídas diferentes. Então, respeita, né? Aí letra B, né? Que já é a questão de indução. É... Seja K uma função definida da seguinte maneira: K quadradinho é igual a menos 1, sendo quadradinho implica o ou e o i. K negação é igual a zero e Kp igual a 1, sendo P uma constante e uma variável condicional, proporcional. A função K é estendida para atuar em cadeias da seguinte forma, né? Para qualquer cadeia W1 até WK sobre um alfabeto, K é a função que vai decompor, né, essa string de palavras, né? Ele vai fazer a decomposição da cadeia, né? Então, K de W1 até WK vai pegar W1 mais W2 até WK. Use a indução da matemática para provar que qualquer proposição A em notação prefixa K é igual a 1. Então, a gente vai ter que pegar os dois casos que podem ocorrer e provar que vai ser igual a 1. Os dois casos são o I, o OU e o I. O I, o OU implica e a negação. Então, vamos lá, né? Sendo o I, o OU e o implica, a gente tem que K quadradinho igual a menos 1, K negação igual a 0 e K... Opa, K quadradinho igual a menos 1 e Kp igual a 1, né? Sendo que P é uma constante variável. Então, para K, F de quadradinho de duas palavras W1 e W2, sendo que quadradinho sendo que vão pertencer, né, a A. Então, K, K quadradinho W1 W2 pertence a A e K quadradinho mais K W1 e K W2 também vão pertencer a A, né? Então, se W1 e W2 forem de P, né? Ou seja, se forem variável constante, a gente vai substituir o K, os valores, né, de K aplicado a cada símbolo para o valor. Então vai ser menos 1, 1 e mais 1, que dá 1. Agora, se W1 e W2 forem um string composta de outras de outras palavras, né? Então K vai decompor esse string menor, vai fazer o processo de novo, recursivamente, até chegar no caso base, que é até chegar no átomo. Para K, F negação de W1. Então K negação W1 vai ser K negação e K W1. Se W1 for de P, né? Então vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. Então a gente conclui essa, essa prova. Então a última questão a gente tem que é o seguinte: considere x como sendo o conjunto das constantes variáveis da lógica proposicional. A gente tem que dizer se esses dois conjuntos são ou não CLGs, né? Então, letra A, né? Seja sigma um alfabeto sem parênteses que fecha, ou seja, o parênteses da direita e F conjunto de funções que geram as fórmulas sem os parênteses que fecham. Por exemplo, F de I de, de duas palavras vai gerar o parênteses à esquerda, a primeira palavra, o I e a segunda palavra. O fecho indutivo sobre x e f é livremente gerado, prove ou refute. Então, para refutar, a gente precisa apenas de um exemplo que não atenda a uma das restrições. Aí, se não, a gente tem que provar. Para provar, a gente vai ver se atende cada uma das restrições, né? Então, vamos lá. As funções, né, de próprio vai não vai formar a palavras da base, aí sim, porque respeita a lei de não gerar elementos da base, já que cria strings não presentes nela.
É, ela também respeita a lei das funções terem conjunto e imagens disjuntos, já que sempre acrescentam símbolos diferentes nas strings, pois sempre vai ser um símbolo diferente. O i, o ou implica negação. E respeita a lei das funções serem injetivas, pois como a gente já fez, né? Parecido como a gente já fez anteriormente, né? Se quadradinho for i ou implica, então, se W1 e W2 é diferente de W3 e W4, então vai gerar duas palavras diferentes. O parênteses da esquerda, W1, quadradinho W2, que é diferente do parênteses da esquerda, W3, quadradinho W4. E então essas palavras aplicadas na função do quadradinho, nas funções que estão englobadas em quadradinho, vão gerar palavras diferentes. Se elas forem diferentes, se forem iguais, vão gerar palavras iguais. Então, de maneira análoga para a função de negação, se W1 for diferente da W2, então parênteses da esquerda, negação W1 vai ser diferente do parênteses da esquerda, negação W2. Então, se elas forem diferentes, elas vão gerar palavras diferentes. Se forem iguais, elas vão gerar palavras iguais. Assim fica provado que é CLG. E a segunda, que é siga o meu alfabeto sem parênteses e o F é o conjunto das funções que geram fórmulas sem os parênteses. Por exemplo, f de i é igual a primeira palavra e a segunda palavra. O fecho indutivo sobre x e f é livremente gerado, prova o refute. Então, se a gente tiver exemplo que refuta alguma daquelas regras, a gente consegue refutar. E no caso a gente consegue refutar, porque vai ferir a regra das funções injetivas. Um exemplo que refuta é f de i com as palavras sendo a e b. E b vai gerar a e b e c. Que vai ser igual a f de i com as palavras a e b e c vai gerar a e b e c do mesmo jeito. Então a gente refutou. E é isso. Espero que os exercícios tenham auxiliado nos estudos de vocês e qualquer coisa, sinta-se à vontade a perguntar para os seus monitores. Até a próxima.